Gênesis capítulo 18, Bereshit 18, porção semanal Vaierá, capítulo 18, estamos na página 42 da Torá, capa azul. E apareceu-lhe o Eterno, junto a Eloné, planícies de Mamre, e Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. Alçou seus olhos e olhou, eis que 3 homens estavam parados perto dele. E os viu, correu ao seu encontro, desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra, e disse ao maior: Meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco de água, e lavai vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore. Tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passastes para honrar a vosso servo. E disseram: Assim farás conforme falaste. Pode deixar aberto aí que a gente já continua a leitura. Aqui cito o nome de Mamre, porque ele foi quem aconselhou Abraão quando recebeu da parte do Eterno a mitzvah de circuncisão, e ele estava na dúvida se ele deveria fazer ou não, porque ele já estava velho, com 100 anos de idade, e aparentemente temendo a reação do povo. Dos 3 amigos que é dito que ele tinha, o que o aconselhou foi este daqui, Mamre. Aí na tua Bíblia está, na Bíblia comum está Maré, alguma coisa assim. E ele encoraja Abraão a dizer que ele tinha sim que se tornar um exemplo diante das pessoas, que mesmo naquela idade ele deveria fazer a circuncisão e permitir que o assunto ficasse conhecido publicamente e não às escondidas. Daqui a gente aprende uma coisinha também, que alguns mandamentos do Eterno, eles são colocados para que você faça segundo aquela frase famosa, que a tua mão direita não saiba o que faça a esquerda. Você não deve fazer publicidade, mas determinadas coisas que é mandamento do Eterno, não é que tenha que ter publicidade, mas ela tem que ser conhecida, porque sendo conhecida, você estará influenciando pessoas a também cumprirem tal mitzvah. É isso que ensinam os sábios. Quando fala aqui, quando esquentava o dia, ainda no verso 1, é ensinado que o Eterno fez o quê? O Eterno pegou o calor do sol e ele então aumentou aquele calor do dia e ele colocou sobre aquele momento. E aquilo ficou muito quente. E com isso, ninguém tinha ânimo de continuar a viagem. E uma das coisas que marca a vida de Abraão, por isso que nós falamos, um dos pilares da Torá, que corresponde a Abraão, responde por qual tipo de ação? Hesed, bondade, hospitalidade, mostrando a ênfase que foi a vida dele. O prazer dele é ficar ali na tenda onde ele morava, naquele entroncamento, que as pessoas, ao passarem, era a oportunidade que ele tinha de apresentar a essas pessoas o Eterno como Adonai Echad, como o Eterno é um. E aqui fala que quando chegava alguém, que no caso, essa aparição de 3 homens, na verdade eram 3 anjos, Miguel, Rafael e Gabriel, esses 3 anjos, que foram enviados, um para anunciar que Sara teria um filho, no caso Isaac, o outro
para poder curar as dores, porque um dos motivos que Abraão teve essa visitação é que ele estava aborrecido, porque ele tinha feito a circuncisão. Para a criança pequena é ensinado que o segundo dia é o pior, e que para o adulto o terceiro dia é o mais dolorido. E ele estava no terceiro dia, e Deus viu que ele estava muito triste, aborrecido. Além da dor, ele não estava produzindo, não tinha ninguém para que ele recebesse. E aí o Eterno deu o exemplo. Ele mesmo quis visitar Abraão através destes 3 varões, na forma de homem. Por isso ele tinha feito a princípio, ele esquentou, pegou uma parte do grande calor do sol e colocou naquele dia, justamente para impedir que pessoas fossem importunar. Foi um cuidado, mas com aquele cuidado, como ele não teve nenhuma visita ali, então ele ficou, na verdade, ficou triste, aborrecido, juntou a dor da cirurgia, mais o aborrecimento de não ter oportunidade de cumprir nenhuma mitzvah do Eterno, de falar sobre o Eterno. Então, o que o Eterno fez? Ele tomou a decisão de vir e dar o exemplo. Aqui é ensinado que é bom visitar as pessoas enfermas. Você deve alimentar a alma e o corpo. A alma você deve levar a palavra de consolo. No corpo você deve ajudar quando há necessidade, você deve ajudar, inclusive com dinheiro, comprando remédio, lavando a roupa da pessoa, dando um banho nela, e por aí afora. São vários cuidados, cada caso é um caso. O judaísmo ele coloca assim que é bom que as pessoas visitem o enfermo de uma forma geral. Aqui, quando ocorre que os 3 homens chegam, aí ele vê e ele corre ao encontro desde a porta da tenda, prostrou-se em terra e disse ao maior: meu senhor, se tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. E aí ele fala um pouco de água, lavai os vossos pés. Esse lavar os vossos pés, o significado aqui está no sentido de tirar a idolatria das pessoas. Por quê? Porque ele nunca sabia quem era que estava ali visitando. E como o mundo de então já era um povo idólatra, ele não queria que entrasse na propriedade dele trazendo idolatria. Então a forma de lavar os pés, bater o pó, é que significando que o tipo de adoração a deuses ficaria de fora, e ele teria oportunidade, portanto, de falar somente a pessoa. O Midrash também conta a respeito desta árvore que eles se sentam para comer, que quando a pessoa era uma pessoa justa, temente a Deus, a copa da árvore se adiantava e cobria todos, era um sinal. E quando era um idólatra, ela na verdade ficava recolhida. São sinais. Aqui no verso 6, apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara, e disse: apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. E as vacas correu Abraão, tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço que se apressou em prepará-lo. Tomou manteiga, leite, bezerro que preparou e colocou diante deles. E ele ficou de pé, perto deles, debaixo da árvore, e comeram. Disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E disse: ela está na tenda. E disse um dos anjos. Aqui, quando fala a afirmação de 3 anjos, é porque havia 3 missões. E a Cabalá ensina que o anjo, ele executa uma missão por vez. Por isso foi enviado 3 anjos, para que cada um fizesse uma missão. O outro anjo, aquele que seguiu para Sodoma e Gomorra, ele seguiu para poder livrar Ló.
e destruir a cidade. E esse é ensinado que é o anjo Rafael que foi adiante. Então disse para um dos anjos: voltarei a ti. Aliás, um dos anjos disse a ela, voltarei a ti como esta hora que viveis, no ano vindouro. Eis que terá um filho, Sara, ou Sará, tua mulher. E Sará escutava a porta da tenda que estava atrás dele, do anjo. E Abraão e Sará eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sará o costume das mulheres. Riu-se Sará entre si, dizendo: depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu senhor é velho? Ele tinha 99 anos. Ele teve o filho Isaque com 100 anos de idade. E também conta que, de fato, com o nascimento do filho, ela teve, sim, literalmente um rejuvenescimento. Tanto é que depois, quando eles descem àquela terra do exílio, foi pedido, o rei quis, ele viu a beleza dela. Então Sara, nesse sentido, ela ficou uma mulher, já era uma mulher bonita, e ficou uma mulher, voltou a ser uma mulher muito bonita. Deixa eu ver se tem um comentário aqui embaixo que fala uma coisa interessante. Aqui, o comentário no verso 13, embaixo na tua página aí, na página 43, do lado da direita, e o número 13, está escrito: se eu envelheci. Olha esse comentário. Deus, ao transmitir as palavras de Sara para Abraão, transformou-as, dizendo: se eu, Sara, envelheci. Isso está no verso 13. Pode voltar lá e ver, no verso 13 está escrito assim: e disse o Eterno a Abraão. Aliás, no verso 12 é o que está escrito: e riu-se Sara entre si, dizendo: depois do meu envelhecer haverá para mim rejuvenescimento, se meu senhor é velho, dizendo que o marido dela está velho. Olha quando Deus fala com Abraão, no verso 13, como ele coloca a palavra: por que se riu Sara, dizendo: como é verdade que darei à luz, se eu envelheci? Olha aqui, Deus, ao transmitir as palavras de Sara para Abraão, transformou-as, dizendo: se eu, Sara, envelheci, verso 13, em lugar de dizer: meu senhor é velho, que está no verso 12, com o fim de dissipar divergências do matrimônio. Essas coisas passam desapercebido, porque quando é ensinado que o Eterno está interessado em cada pedacinho da tua vida, em cada situação, as pessoas têm uma dificuldade muito grande em acatar. Muitos, até numa falsa modéstia, diz assim: o mundo é tão grande, o universo é tão grande, há tantas coisas para Deus tomar conta, pensar, por que Ele iria pensar em cada pedacinho da minha vida? Por outro lado, o que a gente comentou ontem aqui, essa falta de sensibilidade e compreensão desse tipo de assunto faz com que a gente vá esfriando, conforme eu falei ontem, e a gente vai perdendo coisas que aparentemente já havíamos conquistado. E aí o padrão, tanto no nosso corpo quanto na nossa alma, ele vai mostrando um padrão de queda, e não numa subida que estávamos. Só que a nossa mente fica dizendo para o nosso coração que está tudo bem, que nós temos conhecimento, que nós crescemos, que está tudo bem, quando o presente do nosso comportamento, presente como o tempo presente, como o aqui e o agora, no aqui e agora, você não presta atenção mais, mas você se perde nesse caminho, em perceber o quanto que se mudou para pior. Enquanto há uma informação dizendo que você cresceu, melhorou, está num nível acima, o aqui e agora está mostrando que você decaiu, que você relaxou. Agora, como é que pode? Se Deus é tão bom para a gente vai responder a Ele como um descaso? Não seria certo isso, mas infelizmente é assim que a gente faz, até que alguém venha e abra os nossos olhos, para que a gente tome
novamente o prumo, né? O caminho para poder fazer as coisas. Por que isso acontece? É muito conhecido para todos a questão do Yetzer Hará, a inclinação para a nossa natureza. Todo mundo tem a sua cabeça, a sua sentença, o teu modo de achar, e a gente, como foi falado ontem, ressentimento. A gente interpreta a palavra de uma pessoa e a gente se aborrece com aquilo. Ah, fulano me disse isso, aí eu me aborreço com aquilo, muda todo o meu comportamento. Quem paga o pato é Deus. E sendo que Ele não tem nada a ver com essas coisas. Muda o nosso perfil, ficamos com o rosto feio. Por quê? Por outro lado, se o coração alegra formoseia o rosto, o coração aborrecido entristece o rosto. Ora, isso é uma coisa... Todo mundo conhece isso. Tanto é que a nossa tristeza, ela fica estampada na cara. Mas a nossa alegria também fica estampada na cara, no rosto. E dessa forma, é que eu fechei aqui, eu não abri de novo o Pirkei Avot de ontem. Mas naquele comentário, justamente quando está falando, às vezes na nossa palavra apressada, a forma que se falou, a gente pega aquela palavra ouvida e fica aborrecido e transforma em ressentimento. E aquele ressentimento cria toda uma forma de comportamento na gente que descai o semblante. Do quê? Capítulo 13, versículo 13, que fala, você pode falar sobre Sara e depois lá nos comentários. Então, o 12, no verso 12, ela fala assim, deixa eu localizar o 12 aqui. O 12 é ela falando, está dizendo que Sara, ela riu com ela mesma, dizendo assim: depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu Senhor é velho, o meu marido é velho, tá? Quando Deus vai falar com Abraão, o que houve com Sara, o que ele viu do comportamento dela, ele repete aquilo que ela fez. Então está aqui entre aspas, olha, Deus falando com Abraão, agora entre aspas ele está repetindo o que Sara fez. Por que se riu Sara dizendo, isso aqui é uma afirmação, por que se riu Sara dizendo, 2 pontos, agora ele repete, como é verdade que darei a luz se eu envelheci? Tá? Não disse se meu marido é velho, que o meu marido é velho. Agora entendeu a jogada, né? Ele simplesmente quis evitar que aquela palavra. Mas você disse isso. Olhando para esse lado, é só a gente voltar para o Pirkei Avot de ontem. A pessoa fala uma coisa para você, você interpreta de uma forma, mas ela não diz aquilo. Aí você cria todo um sistema dentro do teu corpo, você estraga com a tua vida, estraga com quem está do teu lado, estraga até na leitura, você não tem vontade mais de ler Bíblia, de estudar a Torá, de buscar as coisas, porque vem um abatimento. Para quê? Para que isso? Que a reclamação que eu fiz ontem foi isso. E ontem a gente conversou lá depois, né, eu, a Lu, Gabriel, ficamos discutindo alguns assuntos, e a questão é, como diz, né, você vai chamar minha atenção, você pode ter certeza, eu volto aqui na frente e abro, entendeu? Você vai falar particular comigo, eu vou chegar aqui e vou abrir porque eu prefiro ser extremamente um livro aberto. Então, já me chamaram a atenção dizendo que nem tudo se deve falar. Mas eu prefiro falar tudo, porque depois, pelo menos, você não falando as pessoas, como a gente viu naquele pedacinho, que os mestres deram exemplo sobre Moisés, né? Se Moisés levantava tarde,
falavam mal dele. Se ele levanta cedo demais, falavam mal dele. Se ele entra no tabernáculo tal horário, falavam que ele ia fazer tal coisa. Se ele sai mais cedo, diziam que ele ia pegar o maná, as porções maiores. Ou seja, de qualquer forma, qualquer atitude dele, o povo ia interpretar segundo o seu próprio interior. Não era segundo a verdade, era segundo o que estava dentro de cada um. Só que cada um de nós temos os nossos problemas, os nossos desvios, e a gente acaba imputando no outro que o outro fez alguma coisa para a gente, sendo que o problema está dentro de mim, está dentro de vocês, e você culpa o outro ao invés de culpar você mesmo, tá? Para evitar esse distúrbio com palavras, ele pega e segura, ao invés de falar se o meu marido é velho. Ué, o que tem o marido ser velho ou não? Para não entrar uma afronta, para não entrar uma discussão dentro do casamento, para não entrar aquela questão alma, no sentido de inclinação para o mal. Quantas discussões dentro de casa se dá quando é dito de cabeça quente, né? Você fala as coisas e depois você vai pedir desculpa, não adianta. Depois que falou, o outro que ouviu, ele não acredita mais que você não quis dizer aquilo. E as brincadeiras, que é famoso dizer que, como é aquele ditado que fala que na brincadeira a gente diz as verdades? Tem um texto, não me lembro onde se encontra esse texto, não me lembro se é Provérbios, eu acho que é Provérbios, mas não lembro o capítulo, que diz assim, não faça brincadeira com teu irmão, no sentido que você vai humilhar, que você vai falar algumas coisas para ele, e depois você diz assim, não, foi uma brincadeira. De qualquer forma, o Eterno não quer que a gente faça humilhação uns aos outros. Bom, posso ir para frente? Entendeu, né? Então, para terminar aqui, aí quando ele termina de falar, no verso 15 diz, e negou Sara, dizendo, não me ri, pois tive medo. E ele disse, não é assim, pois tu te riste. Esse aqui é um comportamento humano, isso aqui é eu e você. Aconteceu, vocês lembram de uma época, quem é mais velho, lembra da revista Manchete? Ninguém lembra disso? Os mais velhos lembram? Era uma revista grandona assim, ó. E depois veio a emissora, né, a TV Manchete. Mas a marca publicitária da reportagem da Manchete era assim, aconteceu, virou manchete, tá? Ao mesmo tempo mostrando que aquilo que aconteceu teria repercussão, e na mesma frase ficava dizendo, aconteceu, nós publicamos. Foi uma ideia muito genial, tanto é que eu estou lembrando até hoje, né? Aconteceu, virou manchete. Então aqui, veja só, ela fala, não me ri, pois tive medo. E ele disse, não é assim, pois tu te riste. Se a pessoa tem coragem para não admitir, olha, dá para falar muitas coisas nesse comportamento, tá? O Brasil, como é um país muito grande, quando se fala dessas coisas, isso daqui, além de ser uma linguagem verbal, porque ela está falando, mas também tem a linguagem paraverbal e a linguagem não verbal. Tudo isso acontece ao mesmo tempo quando você fala. Na hora que você expressa alguma coisa, o teu rosto diz alguma coisa, a tua boca falou aquele som e o jeito que falou aquele som. Então aqui você tem linguagem não verbal, paraverbal e corporal. E isso você não vê, mas você mesmo se quebra nessa demonstração. Então ela diz aqui, não, eu não me ri. Claro que ela riu, só que ela riu externamente, ela riu por dentro, mas ela riu. Não, eu não ri, eu tive medo, tá? Será que daí que vem aquela risadinha amarelinha, que o povo fala, deu uma risadinha amarela, sabe aquela... O que é aquela risadinha amarelinha? Muitas vezes pode ser de raiva. Não gostei do que você falou.
Você viu que a risada ela não termina. Pode reparar. Ao mesmo tempo que a boca vai ser assim, e já volta. É sanfona. A gente viu uma sanfona. Ela esticou e já volta rapidinho. Olha, que som que dá. Beleza do sonho. É tchan. Agora faz assim, tchan. Pronto. Interrompeu o negócio. Então ficou claro, não gostei. Só que a pessoa não tem coragem de falar na cara, olha, eu não gostei do que você falou. Porque isso aí se chama assertividade. Quando uma pessoa olha na tua cara e fala, não gostei do que você falou, essa pessoa ela não é benquista entre os amigos. Ela é colocada como uma pessoa chata, insuportável, que aqueles não levam o desaforo para casa, entendeu? Pessoas assim sofrem. Por quê? Porque ninguém tem coragem de dizer as coisas na cara e fica trazendo tudo para dentro e fica alimentando uma história fantasiosa, ou seja, não existiu aquilo e a pessoa construiu um mundo. Guardadas as proporções, ela vira que nem um esquizofrênico que se separa do mundo, ou como um autista que cria um mundo. E depois que você criou o teu mundo e vive dentro dele, quem que vai acessar esse mundo? Ah, eu me ri. Não me ri não. Eu tive, foi medo. Não. A sanfona aí. Tive medo. Gente, isso é um comportamento que todo mundo tem. Tá? E quando alguém chega e fala na sua cara alguma verdade, você fica sem reação. A primeira reação que você tem, sabe o que é? É falar não. Não? Pode ver. Todo mundo conhece o estado da Bahia, né? Principalmente a cidade de Salvador. Eles têm um costume lá. Vocês já ouviram falar que não é sim e sim é não? Nunca ouviram falar isso? Na Bahia, não sei se está assim até hoje. Provavelmente está assim até hoje. Quando você chega para o teu amigo ou tua amiga e você faz uma pergunta, ao invés de ele falar sim primeiro, ele fala não primeiro. Só que o não que ele está falando, na verdade é sim. Entendeu? Não? Isso é um assunto da psicologia, não é um assunto da Torá. Mas a Torá também é psicologia. Aqui está mostrando forma de comportamento, que a pessoa, o exemplo é na Bahia porque é um costume deles. Então quando eles falam não em primeiro lugar, ele fala não para depois dizer o sim. Esse não deles é um sim. E de uma forma geral, a gente diz que aceita, mas não aceita. Agora, se você for colocar preto no branco em tudo, você será taxado como uma pessoa insuportável. A tua família não vai te querer, os teus amigos não vão te querer, a tua comunidade, seja judaica, espírita, islã, o que for, não vão te querer. Por quê? Porque as pessoas não são acostumadas a falar e ouvir a verdade. Aí vem o ditado popular, a verdade dói. E dói mesmo, porque a primeira coisa quando fala para você, você vai falar, não, eu não fiz isso. Não me ri, pois tive medo. O medo está ligado com a ansiedade, tá? Uma das definições mais claras para a ansiedade a ansiedade é um medo que não é real. E o medo, propriamente dito, ele é real. Então, algo que é real e algo que não é real. Você tem medo quando aquele medo não é real, é ansiedade. E você tem medo quando ele é real, então é medo propriamente dito. Forma mais fácil de você gravar sobre ansiedade. Aqui nesse caso dela, é um comportamento ansioso. Ela levou um susto, dizendo que ela vai ser mamãe, é uma alegria misturado com outras coisas. Aí ela ri.
Aí quando vai ser chamado a atenção, não, mas você riu. Não, eu não ri, eu tive medo. E teve medo? Claro que também teve medo. Naquela idade a pessoa pensa, nossa, mas eu vou ser mãe agora? É tudo muito rápido. Então não, é uma verdade que ao mesmo tempo não é verdade. É uma mentira que ao mesmo tempo não é mentira. É um comportamento que você tem que ver um todo dentro da pessoa. E é assim a nossa vida no dia a dia. Então aqui ele continua falando no verso 18: pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra, porque eu conheci e sei que ordenará seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do eterno para fazer caridade e justiça. A marca dele aqui. A fim, qual foi a finalidade de Abraão? A fim que guardem o caminho do eterno para fazer caridade e justiça, tzedakah e justiça, e realizar o eterno sobre Abraão o que falou com ele. Disse o eterno: o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e seu pecado se agravou muito. Aqui começa o grande problema das religiões, inclusive o judaísmo está dentro disso, dizendo que o clamor de Sodoma e Gomorra aumentou o seu pecado e se agravou. As pessoas de todas as religiões que estudam a Bíblia assumem que pecado é esse. Qual é esse pecado em Sodoma e Gomorra? Não, eu estou falando aqui o que as pessoas religiosas, evangélico, católico, judaísmo, na grande maioria, e todos falam que esse pecado se agravou, era o quê? Homossexualismo, e isso é mentira. Olha só, verso 21: descerei, pois, e verei que se fizeram como o clamor da cidade que vem a mim, darei fim neles, e se não, o saberei. E se voltaram dali os homens e foram a Sodoma, e Abraão ainda estava diante do Eterno. Agora aqui é aquele pedaço que o Eterno conversa com Abraão, e Abraão fala: você vai destruir a cidade se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, e Deus vai falando: não, se tiver um justo, eu não destruirei a cidade. Será que ele estava dizendo que o que tem a ver o homossexualismo com uma situação dessa? Também nada. Também destruirás e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos. Aí ele vai falando. Veja o comentário, olha aqui é para matar a pau, preste atenção nisso. Todo mundo que tem a Torá, página 44, comentário do versículo 20, é o primeiro aí à tua esquerda, está escrito o clamor. Veja o comentário: das pessoas que sofriam as atrocidades cometidas pelos habitantes de Sodoma e Gomorra, implorando a intervenção de Deus. Eis aqui que essa foi a maldade de Sodoma, coloca reticências: fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, e não estendeu a mão ao aflito e ao necessitado. Livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. Esta é a explicação porque Sodoma e Gomorra caiu. Não foi homossexualidade. Você não vê ninguém falando isso aqui. Você não vê um pastor falando isso. Você não vê um rabino falando isso. Você não vê um padre falando isso. E todos aqueles que são judeus possuem a Torá, e eles a cada ano leem a página 44 da Torá,
E com certeza já leu este versículo 20 e já viu esse comentário. E sabe que o profeta Ezequiel declara no capítulo 16, verso 49, que o motivo da destruição de Sodoma e Gomorra tinha a ver com o seu pecado. Qual era o pecado? Veja o verso 20 ainda, o comentário seguinte. Olha lá, também na página 44, está escrito: o Midrash nos explica por que Sodoma era um símbolo de maldade. Anunciaram em Sodoma: todo aquele que alimentar o pobre e faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Ou seja, se você alimentar uma pessoa, o pobre, o necessitado, você vai ser queimado no fogo. Qual é a ordem de Deus? Socorrer quem? O pobre, a viúva, o órfão. Não reter a tua mão quando teu irmão precisa de ajuda. O que é que Deus está demonstrando ao ser humano, ao pobre, ao desfavorecido? Cuidado, hesed, carinho, amor. E eles transformaram essa ação de Deus para com o gênero humano, dizendo que Sodoma foi destruída por causa de homossexualidade. Isso é uma mentira, isso é uma abominação. Seguindo aqui: todo aquele que alimentar o pobre e faminto com um pedaço de pão será queimado no fogo. Olha o que diz: Plotit, filha de Lot, era casada com um dos homens poderosos de Sodoma. Certa vez viu um pobre desnutrido na rua e se apiedou dele. O que fez ela? Todos os dias, ao sair para buscar água, enchia seu jarro com todos os tipos de alimentos que tinha em casa e alimentava este indigente. Questionavam-se os filhos de Sodoma como aquele miserável conseguia sobreviver. O que Sodoma queria? Que aquele pobre morresse. E ficavam admirados: como que esse cara está vivo ainda? Alguém está ajudando, vamos descobrir. Ao tomarem conhecimento dos fatos, o que fizeram eles? Tiraram as roupas de Plotit, cobriram seu corpo com mel e as abelhas a picaram até a morte. Isso aqui está em Sanhedrin 109. Agora que conhecemos o tipo de moral vigente em Sodoma, fica fácil entender por que seu pecado se agravou muito. Gente, não tem nada que ver com o homossexualismo. O homossexualismo tinha ali, como tinha em todas as cidades, como tem na rua da tua casa até hoje. E vai passar anos, vai ter, vai continuar moralidade, vai continuar essas discussões. A questão a ser perguntado é: por que tomaram a decisão de fazer isso com uma classe de pessoas? Por que falar que ama o ser humano e usar um termo reconhecidamente como bíblico, que Deus ama o pecado, o pecador, mas abomina o pecado? E no sentido, estão destruindo a pessoa em vida. Eu achei sensacional a novela da Glória Pérez, essa última na Globo, quando ela tratou sobre os trans. Eu estudei 5 anos de psicologia. Eu não aprendi em 5 anos de psicologia nada sobre homossexualismo, nada sobre amor. Quem quis aprender teve que estudar por fora. E o psicólogo seria para tratar de pessoas. Só que ele vai tratar de pessoas segundo muito daquilo que é o comportamento vigente dentro de uma sociedade. E uma sociedade reconhecidamente cristã, como é o Brasil, que até anos atrás era 75% católico, hoje é bem menos, tá?
porque aumentou a cota dos evangélicos, mas agora muitos evangélicos têm deixado a igreja evangélica e têm entrado no judaísmo, como Benei Noah. Católicos têm perdido para o judaísmo e evangélicos têm perdido para o judaísmo. E seja um, outro ou estes três juntos, continuam o ensino dizendo que o motivo que Deus destruiu foi por causa de homossexualismo. Que o capítulo 18 de Levítico diz a respeito disso. O capítulo 18 de Levítico você tem que ver como um todo. E se você vê isso como falha, não são eles que dizem que Jesus aboliu a lei e adotou a lei do amor? Então por que eles vão buscar lá na lei, em Levítico, acerca disso? Então quer dizer que na hora que serve para eles, aí eles vão buscar na lei, aí a lei vale. Mas na hora que vai contra eles, no próprio comportamento deles, aí a lei não vale mais, aí eles são obrigados a serem só que Jesus aboliu a lei. Isso é uma vergonha, isso é uma hipocrisia. Eles deviam sentir vergonha. E o povo fica com a mente pequena desse jeito porque não lê, e quem lê não entende, não pensa. Os professores, eles colocam um pensamento e exigem que o aluno adquira aquele pensamento para reproduzir o mesmo tipo de ensino. Embora o judaísmo, da parte do Eterno, ele cultiva essa arte de questionar, de pensar, de ter ideias divergentes, você não vê na mídia pessoas ensinando a divergência nesses tipos de textos. Você vê rabinos famosos que vêm na mídia, pode dar um passeio pela internet. Todos estes rabinos e pessoas ligadas ao judaísmo, todos eles declaram homossexualidade é pecado. E que Deus assim permita. Eu vou escrever um livro explicando tudo isso. Já iniciei e vou terminar. Que Deus assim permita, para que as pessoas compreendam que as coisas não são assim. Sabe aquela questão do imperador? Quando ele faz assim, é que viva a pessoa. Quando ele faz assim, é que morra a pessoa, não é? Enquanto Deus está fazendo assim quanto ao homossexualismo, o mundo com seus governantes religiosos fazem assim, mandando matar. Há relatos de mães que colocaram fogo no filho enquanto dormia. Eu falei sobre novela aí. O povo fala, a gente não assiste novela. É mentira, assiste sim. Tanto é que quando eu falo que um monte de gente sabe o que eu estou falando, porque assiste. E se não assiste, vai lá ver na internet, porque vale a pena. O comportamento dessa menina, para mim, ela tem que ganhar como revelação do ano, melhor atriz. A vida é Maria Cândida, que ela chama, a atriz, a mãe lá, é Maria Cândida. Isso. O comportamento dela como mãe, de não entender o que é um trans, eu estudei 5 anos de psicologia, vi informação lá que pessoas fizeram um trabalho de homossexualismo, na visão freudiana, tivemos isso lá, sobre trans, nada, ninguém fala nada, as pessoas não sabem. E o modo como essa novela tratou, é uma coisa que as pessoas não ficam sabendo, porque é algo que acontece dentro delas, em termos de alma. Não tem inclusive nada a ver com a prática. As pessoas são tão ignorantes. E estou falando, essa ignorância é ignorância de alma, não é ignorância de estudo não. Porque no meio aí você vê pessoas que são advogados, juízes, médicos, filósofos, são tudo de estudo.
mas são ignorantes na alma, nesse assunto. Então, o que acontece? Um trans, ele tem a alma, ela responde, no caso dessa novela, ela é corpo de mulher, mas a alma é de homem. O que o judaísmo tem a dizer sobre isso? Que a alma são 5 níveis de alma. O que mais? Mas é Cabalá. Uma grande parte do judaísmo não vai na Cabalá. O que é Cabalá? Cabalá é misticismo? A Cabalá é uma regra de interpretação de Torá. É o nível mais profundo, é o que vai investigar lá no fundo das coisas e fazendo variadas conexões. Por que as pessoas não querem estudar isso? Porque é extremamente complicado. Tem que fazer relacionamento com muitas coisas, você tem que aprender um pouco de tudo para compreender, inclusive o mundo do hebraico, para você entender o que é que está acontecendo ali. E entender como falam as pessoas, a ignorância já começa aqui, mais para o judeu, porque o judeu tem a obrigação de conhecer, no mínimo, a escrita hebraica. Então ali já em Gênesis está escrito que Deus os formou macho e fêmea. Os evangélicos no meio dos pastores vêm e declaram assim: está vendo? Deus fez o homem e a mulher. É mentira. Este termo em hebraico não significa homem e mulher. Está dizendo que Deus fez a alma é uma só, e que nessa alma Deus fez na alma o masculino e o feminino. Aí começa essa discussão hoje sobre diferenças de gênero, essas coisas todas, e coloca lá, Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Isso não vai mudar. E o trans? Que ele tem o corpo de homem, mas tem a alma de mulher. Ou ao contrário, tem o corpo de homem, a alma de mulher, ou tem o corpo de mulher e a alma de homem. Você vai falar que Deus errou o projeto? A Cabalá declara e ensina que a alma, quando ela vem a este mundo, ela vem como que, ela vem equilibrada. A forma da vivência dessa pessoa aqui vai levá-la ou para desenvolver o lado masculino ou para desenvolver o lado feminino. Quando ela retorna para Deus, ela pode retornar para Deus, pode não, ela vai retornar para Deus de uma forma desequilibrada, pendendo mais para um ou para outro, tá? O judaísmo, ele conhece essa questão de descida da alma. As religiões, de uma forma geral, não conhecem, não aceitam como que é esse nível de reparação de alma. Aí fica difícil compreender o que vem a ser essa prática desse homossexualismo. Nós então estamos falando desta aprovação de Deus como um conteúdo, como alma, mas nós não estamos declarando que Deus concorda com o tipo de prática do homossexualismo. Aí é diferente. A sociedade ensinou que todo mecânico trabalha com quê? Com mecânica. Todo pedreiro trabalha com quê? Construção civil. Todo serralheiro trabalha com quê? Com ferro. E aí vem esse estigma e ensina a pessoa que se ela se descobrir um homossexual, então ela tem que sair e transar com todo mundo, cada dia tem que transar com um. Isso abomina a sociedade, mas abomina a Deus também, porque Deus não quer esse tipo de comportamento nem com o homem casado, nem com a mulher casada. A mulher casada que põe chifre no marido, Deus abomina. O homem casado que fica pondo chifre na mulher, Deus abomina, porque ele está se tornando um homem promíscuo, cada dia com uma pessoa. É tão errado
quanto o erro que a grande maioria do homossexual comete, de cada dia ter um parceiro. Aí desenvolve doenças? Claro que desenvolve doenças. Hospital não desenvolve doenças? Laboratório não desenvolve doenças? Por quê? Porque está lidando com o efeito. Quem lida com a morte não acaba morrendo mais cedo? Acaba por quê? Porque lida com a morte. Então quem lida com coisas que geram perigos, está na cara. Então vem AIDS, vem isso, vem aquilo, aí fala que isso tudo é punição de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. São as intempéries. Você mexe numa coisa, você está suscetível a fazer aquela coisa ampliar. Portanto, para fechar esse assunto, embora dá vontade de explicar tudo de novo de uma forma mais clara para as pessoas compreenderem, porque infelizmente, como eu estou dizendo, as autoridades que conhecem o hebraico, que sabem que no texto não está escrito que Deus criou homem e mulher, mas que Ele criou homem e mulher junto numa alma única. Tanto é que a frente de Adão era Adão, a traseira de Adão era Eva. Tá? E quando Deus quis fazer a mulher, Ele colocou um sono sim no homem e simplesmente retirou a mulher da própria alma do homem. Ah, mas não foi da costela? Da costela Ele fez o corpo. Corpo e alma são entidades diferentes. A alma da mulher, ela vem da alma de Adão. Então, uma pessoa, ela pode ser homem, num corpo de homem, mas pode ser um homem no corpo de uma mulher. Ah, Deus errou o projeto. Não, Deus não errou o projeto. Existe uma coisa que Deus cria um mundo com equilíbrio, e foi preciso. Como explicar por que disso? É muito complicado, não somente nessa área, mas em todas as áreas. Querer explicar por que tem doença, querer explicar por que tem um pobre, querer explicar por que tem um rico, por que tem um perverso, por que tem um justo, por que tem o mais ou menos, por quê? A questão é que Deus fez todas as coisas de equilíbrio, e esse equilíbrio precisa manter. Assim como tem o mal, tem que ter o bem. Assim como tem o bem, tem que ter o mal. E eles andam junto para manter o equilíbrio. Por isso está escrito em Isaías: eu faço o bem e crio o mal. Eu faço a luz e crio as trevas. Por isso que todas as pessoas têm o Yetzer Hará, inclinação para o mal, mas tem também o Yetzer Hatov, a inclinação para o bem. A decisão será pessoal. Aí eles acham que nesse livre-arbítrio a pessoa escolhe ser gay. Ninguém escolhe ser gay. Primeiro que, nos tempos atuais, quem que seria maluco de escolher ser uma coisa que é altamente rejeitado na sociedade? Sendo que pai e filho não pode entrar num shopping abraçado, porque ele está correndo o risco de ser agredido, como aconteceu esses dias passados. A mãe e a filha se trocam carícia no ambiente físico, são encarados como relacionamento lesbiniano e são atacadas. Outra coisa que a Torá coloca, e está muito nítido disso, é que se há resistência quanto ao homossexualismo, é apenas masculino. Lesbianismo, a Torá não fala nada de lesbianismo. Cadê um pastor que venha a público e saiba disso? Não sabe, porque ele não sabe nem o português. Como é que ele vai saber o hebraico? E aquele que deveria saber o hebraico, que é um rabino, ele sabe, mas ele não tem coragem de vir e ir contra a correnteza. E aí, dentro do próprio judaísmo, tem um livro chamado Duplamente Abençoados. É um relato de judeus que são gays.
E ali, até a metade do livro, é uma leitura que flui bem. Depois da metade fica muito repetitivo e fica pesado a leitura. Mas aí ali relata dentro da comunidade judaica como acontece quando uma pessoa se descobre homossexual. E como que é o tratamento? É desumano. Um povo que diz que tem a Torá e vai servir a Deus pela Torá, é desumano. O que é essa desumanidade? Leva a pessoa para uma clínica especializada, ali essas pessoas são torturadas, no caso homossexualismo, no caso de homem, aquela pessoa, ela vai ser torturada, ela leva choque, ela leva um monte, ela ganha na verdade um programa de tortura para que ela abomine o relacionamento com o homem. E na hora que ela volta para a sociedade, ela casa, no caso ele casa com uma mulher, para gerar pelo menos um filho. E o que vai acontecer? Esse sofrimento todo que fez, mudou a essência da alma dela? Claro que não, só trouxe mais ódio, ira, sofrimento, dor. E nós estamos falando de um grupo que conhece a Torá, que conhece o amor de Deus, mas na hora de bancar o amor de Deus, faz como todas as pessoas, como se desconhecesse o amor de Deus. Na minha opinião, o pecado dessas pessoas é maior do que os outros, porque eles leem lá na onde está o hebraico e entendem muito bem o que está escrito. O pastor aqui que conhece português e malemar sabe a letra do hebraico, ele não é obrigado a conhecer profundamente essas coisas, a não ser que ele comece a ser despertado e vai estudar, porque graças ao Eterno, hoje há muito coisas boas na internet que você pode estudar com professores excelentes, e o Eterno tem aberto os olhos de muitas pessoas. O que foi? No que? Sei. Isso. A palavra vem daí mesmo. Um pedacinho do livro que vai falar sobre isso é Almas Gêmeas, do Yair Alon. Na parte que ele está falando sobre a descida da alma, sobre a procura de almas gêmeas, ele vai falar também da parte do homossexual e vai explicar ali sobre essa descida da alma, e aí fala do jeito que o Gabriel acabou de explicar, tá? Há aulas dentro do judaísmo que vai mostrar que a alma desce com um propósito, e ela já desce de cima, do Eterno, já desce para ser homossexual. A escolha não é feita aqui. Tem pessoas que escolhem ser homossexual aqui? Com certeza deve ter, por causa do livre-arbítrio. E por que esse livre-arbítrio? Porque a pessoa é fraca, ela não suporta uma frustração de uma negação de um amor, o trauma acaba ficando grande demais. O precursor de uma palavra dessa foi o próprio Freud, que conheceu muitos homossexuais que tiveram uma experiência negativa, de trauma com uma mulher. Então fechou a porta com a mulher, ele arriscou um comportamento com o outro lado, tá?
Da mesma forma, tem muitas pessoas que se frustraram com Deus e se tornaram de outras religiões, e foi para Umbanda, e foi para satanismo, e foi para um monte de coisa. Isso está cheio, mas não significa que a pessoa já desceu lá de cima com aquele negócio. Ou seja, a alma que desce da eternidade homossexual pode fazer o que quiser, não tem cura. Essa cura gay aí, não adianta você falar que vai curar gay, não vai curar. Na verdade, ela vai ter que cumprir a missão dela. Dura a missão? Extremamente. Um vídeo que está na internet, eu não posso citar o nome da pessoa. Aí ele escuta, se alguém falar que eu estou falando contra ele, aí vira até processo. Mas há um vídeo de um judeu na internet, que ele fala nessa parte, é só olhar lá o que o judaísmo fala sobre o homossexualismo, e ali vai ouvir dizendo que a alma de fato desce com essa missão, é uma prova, e ainda ele diz, é uma dura prova, reconheçamos que não é fácil, mas a pessoa, conforme a orientação dos sábios, segundo ele diz, ela, nessa fraqueza dele, deveria também casar com o outro lado, ou seja, com o lado feminino, que também tem essa fraqueza. Então, um vai amparar o outro. Gente, é ridículo uma explicação dessa. É perpetuar um sofrimento, não vai dar certo. O homem ou a mulher que sai fazendo de tudo às claras, mudando o corpo, fazendo isso, fazendo aquilo, isso tudo não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com o comportamento que eles assimilaram dos homens aqui na Terra, nas diferentes culturas que existem, tá? Eles determinaram um tipo de comportamento, e aqui que eles estragam tudo. Isso é homem determinando o comportamento, e aqui estraga tudo, não tem nada a ver. O que tem a ver é que nós estamos falando, enquanto Deus está com a mão assim, dizendo ok para eles, a missão que eles têm, a sociedade diz assim. Essa mesma sociedade que manda matar é aquela que diz, se você vier para Deus, Deus vai transformar a tua vida. Mas a alma veio de Deus, vai transformar o quê? Isso, muito bem lembrado. Gente, o idealizador do computador, que a gente está usando aqui, era gay. Então essas pessoas aí querem fazer boicote sobre o gay, não use o computador mais, viu gente? Tenha vergonha na tua cara, joga fora teu smartphone, joga fora teu celular, joga fora o teu notebook, o teu computador de mesa. Os melhores cantores, pelo menos fora do país, nenhuma igreja evangélica, são todos, a sua maioria é homossexual. Eu digo cantores, mas de alto menor nas outras igrejas, são tudo homossexual. O que poderia discutir que é errado é o comportamento social que essas pessoas aprenderam. Aí eu concordo, está errado. É isso que gera uma loucura, uma abominação na sociedade. Mas falar que o homossexualismo Deus condena, isso está errado. Deus não condena porque foi Ele quem fez. Mas aí ele condena tanto hétero quanto homossexual nessa libertinagem. Sim, Ele condena os dois. Só que ele, infelizmente, talvez, não sei o porquê, mas enraizado essa cultura de que a homossexualidade precisa de uma libertinagem. Porque a sociedade, ela ensina em todos os países que você gerou um filho, o teu filho tem que ser forte. E esse forte aqui é no sentido dele ser pegador. Então ele já é educado desde pequeno. Olha, aqui no Brasil, gente,
A gente discutiu muito isso em sala de aula, a forma errada que uma criança na adolescência ela é introduzida na prática sexual. O pai leva um menino novo para a prostituição. Como chama isso aqui no Brasil? Zona. É assim que muitas crianças inicializam. E um início de experiência assim é correto? De jeito nenhum. A menina fecha até com cadeado, que na verdade a história conta que o marido ia viajar e colocava aquele cadeado, o famoso cinto de castidade, né? Ele pode fazer de tudo, a mulher não pode. O menino pode fazer de tudo, a menina não pode. Agora, que diferença há biologicamente entre o corpo do menino e o corpo da menina? Você vai falar, o hormônio masculino é um, o hormônio feminino é outro. Tá, mas a função do hormônio não é a mesma? Pois é. Então, mas aqui você tem que olhar um problema maior que está. Essa mãe aí, coitada, ela é literalmente uma coitada. Porque nós estamos falando aqui, eu estou falando de um conhecimento para vocês que até pouco tempo atrás eu não tinha esse conhecimento. E como eu já disse aqui, eu tomei cuidado de quando eu comecei a pesquisar isso daí e vi esses estudos. Eu entrei em contato com o rabino. Esse rabino dos Estados Unidos entrou em contato comigo, conversou comigo por 1 hora pelo telefone, tá? Falando em português, que ele é brasileiro. E explicou por quê. Gente, eu não estudei Talmud, eu não sou um judeu, eu não estudei o hebraico com profundidade. Então, eu tenho um ensino básico. Estamos aprendendo. Compreendi esses termos, essas coisas. Agora eu precisava falar com alguém que conhece o assunto profundamente, que estudou de uma forma até ritualística, tá? Ele começou a conversa dizendo: eu não respondo a ninguém sobre esses assuntos, mas a tua pergunta, algo mexeu comigo e calhou de eu estar agora sem fazer nada. Eu estou esperando a minha esposa e eu pensei, eu vou ligar para ele porque eu quero saber o que mexeu nele esse assunto. E quando eu comecei a explicar qual era a visão, qual era o entendimento, ele disse: está correto, é isso mesmo. A Torá quer dizer literalmente isso, o capítulo 18 de Levítico quer dizer de fato isso, tal. Confirmou todas as coisas. Aí a minha pergunta foi: por que os judeus que conhecem tudo isso não ensinam isso? Aí ele disse: essa resposta nós não temos. Aí você pega essa mãe que você está falando. Por que essa mãe reage assim? Porque ela é nascida num país que teve uma educação católica e que agora tem uma educação também misturada com o evangélico. Tanto um quanto o outro ensinou essa mulher a ter esse comportamento.
Então, ela está querendo ser perfeita para com Deus, e está, na verdade, sendo imperfeita. Então, coitada, ela é uma coitada, como as pessoas, de uma forma geral, são coitados. Por que eu estou insistindo em falar isso? Acho que já é a 4ª ou 5ª vez que eu falo isso com vocês. Por quê? Para que vocês aprendam esse assunto. E o dia que vocês cruzarem com uma pessoa que realmente tem essa dor na alma, que acha que está distante de Deus, você vai explicar para ela a verdade. Você vai mostrar. O que ela vai fazer com a vida dela é problema dela. Você vai mostrar a verdade. Você vai explicar para ela as coisas, para tirar o distanciamento entre ela e Deus. Tá? As pessoas com quem eu tenho falado sobre esses assuntos, e graças a Deus, Deus está sempre trazendo pessoas para que eu possa orientar. Um dos últimos me disse: estou saindo daqui mais leve. Tirou um peso, porque a pessoa fazia tudo para agradar a Deus e achava que era uma abominação para Deus. E essa pessoa tinha todo um comportamento, não era esse comportamento de ser perverso lá na rua, de ser prostituto lá na rua, não. Um comportamento digno. A minha questão é: inclinação sexual é voltado para o mesmo sexo, com respeito, com dignidade, com cumplicidade, com tudo que deve ser um casamento normal entre homem e mulher, entre mulher e mulher, entre homem e homem. Não aceita, é isso que eu estou falando. Padre não aceita, mas o que mais tem no meio deles? Prostituição. Corre boato que o Bento XVI, que o Papa Bento XVI teve que pedir renúncia justamente por causa de homossexualismo. Histórias de papas que também perderam o seu posto por causa de homossexualismo. Dizem que o Vaticano é uma perversidade, tá? Isso historicamente é que conta, não é eu que estou falando. Basta acessar livros de história que tem acesso a isso. Pastores, tá? E vai por aí afora. Tem um livro que eu acabei de ler, tem um mês, chamado Ovelha Negra, a história de um pastor gay. Ele nunca teve coragem de se assumir. O livro infelizmente termina, eu não sei se ele morreu de fato, tá? Eu não sei se ele deu um fim no livro para dar esse entendimento, ou se de fato ele morreu, mas mostra a sujeira da corrupção dentro da igreja evangélica, e mostra que o tempo todo ele foi um pastor muito bom, como pastor no sentido de pregador, mas por trás ele tinha uma vida paralela. E nos bastidores ainda mostra o quanto há sexualidade heterossexual, inclusive, tá? Entre o dirigente com as pessoas da igreja. Tudo isso é uma sujeira. Vem à tona, tudo sujeira para debaixo do tapete. Inclusive, o homem desse pastor aí, na época que ele escreveu ali, que ele é recente, esse livro é de 2015, é deputado federal. Não deu para descobrir quem é. É um pastor, deputado federal, que era o homem dele. Mas ele não dá margem ali para você descobrir quem é. E também não adianta descobrir quem é, porque essas coisas a gente sabe que roda solto. Isso é verdade. Mas o que pega aí, o que vocês estão falando? A pessoa sofreu desde que se percebeu diferente, sofreu com a perseguição da mãe, como você está aqui contando. Ele foi treinado para ser pastor, foi um bom pastor no sentido de pregação do sistema, aprendeu muito bem, até que um dia recebe o pai e a mãe para ter um aconselhamento como faria com a filha, porque a filha se descobriu homossexual. Qual foi na reunião a postura desse homem? Ele conhecia a dor,
Ele levou a igreja fazendo uma campanha de oração, de isso e aquilo, ajudou os pais a orarem para que Deus curasse a menina, e ele sabia muito bem que isso não tem cura. E ele diz ali chorando que ele não teve coragem de falar a verdade. Quem quiser ler, está lá. Ovelha Negra, a história de um pastor gay. Só que, se for ler, tome cuidado. Ele usa uma linguagem que não precisava ser tão perversa desse jeito. Fala muito nome feio, fala horrível nesse sentido. Podia ter escrito tirando essas palavras, mas o que pega aí é a história, porque isso existe e está aí, as pessoas sabem que existe, mas todo mundo faz vista grossa. Agora eu quero ver o dia que acontecer dentro da tua casa, como que você vai reagir. Vamos parar por aqui, porque essa discussão ela é muito boa por um lado, mas as pessoas não gostam de ouvir, porque no fundo cada um mantém a educação que recebeu e mantém aquele como um dogma. Para você entender o que eu estou falando, você tem que ir lá para esses textos que eu estou dizendo e ver como é que Deus está explicando essas coisas, para você não copiar aquilo que eu estou falando. Vai e prova e veja que de fato Deus está dizendo isso. E não tenha medo de falar, os pastores estão errados, muitos rabinos estão errados, muitos padres, a maioria estão errados, esse tipo de ensino no meio religioso está errado. E eles falam que Deus destruiu Sodoma e Gomorra, sendo que o profeta Ezequiel declara aqui qual foi a causa. Capítulo 16, versículo 49. Vai lá e lê na tua Bíblia. E quando alguém falar para você sobre o capítulo 18 de Levítico, manda ela ler capítulo 16 de Ezequiel, versículo 49, e explicar para você, peraí, foi homossexualidade ou foi isso daqui? Fala para o judeu ler na Torá, página 44 da Torá, editora Sefer, capa azul. Por que os comentaristas colocaram isso? E se está na Torá, por que nem eles adotam? Porque não querem entrar em choque com o social, porque tem medo de dar a cara ou a mão à palmatória, e com isso estão levando os seus próprios irmãos ao sofrimento. E digo mais, todos eles serão cobrados por estas mortes e por estas atrocidades. Lembrando, porque a voto de ontem, quem é um condutor que leva atos meritórios à pessoa, Deus não vai permitir que essa população peque por causa dele. Mas aquele que leva a perversidade, Deus não vai permitir que volte em arrependimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas que têm o conhecimento e ensinam erradamente por algum interesse escuso, essas mortes e esse tipo de sofrimento e impedimento que eles estão causando nessas pessoas para cumprir a missão delas, na hora que essas pessoas morrerem, todas essas almas virão para testemunhar contra este homem, contra esta mulher, diante do tribunal de Deus. Isso pode ter certeza que vai acontecer. E se você está aprendendo isso, aprenda isso que eu estou falando, porque quando chegar pessoas perto de você, você vai ter o ensino da parte de Deus, porque Deus deixou na Torá, está claro, embora esteja em hebraico. Mas a pessoa tem que, quem quer ensinar, então aprenda o hebraico e você vai ver que está ali. Ok? Eu vou até desligar aqui porque o negócio é tenso mesmo. Mas graças a Deus, a mãozinha de Deus está assim, ó, para cima. Ele dá vida a essas pessoas e o livre acesso a essas pessoas. Os homens estão fazendo assim, matando essas pessoas, matando sem dar tiro nelas, matando em vida, porque a pior morte que tem é você morrer estando vivo. É o dito popular, viúva de marido vivo.